eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, o verso 1 a seguir. O verso 1 diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante os olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 3: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Olha para cá, presta atenção no que eu tenho para ministrar a você. Eu vou ler esse verso 3 na linguagem de hoje. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde, ou seja, do 10º ano, ou seja, 12 anos do seu reinado, 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá, a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes de deusa Acera e outras imagens de pedra e de metal. Querido, a palavra que eu tenho para você essa noite, o tema dela é reparando a adoração e o templo. Reparando a adoração e o templo. Se você depois quiser estudar na sua casa, você pode anotar aí 2 Reis, capítulo 22, o verso 1 ao verso 3, 2 Reis 22, capítulo 22, verso 1 ao 3, vai contar também a história de Josias, um rei jovem, o menino rei, que começou a reinar aos 8 anos de idade, e já no começo do seu reinado, ele se propôs a pegar todo o tesouro que havia no templo e colocar na mão dos pedreiros, dos carpinteiros, das pessoas para reparar o templo. E os homens que trabalhavam com Josias, diz a Bíblia, que não precisavam eles prestar conta, porque eles eram honestos, porque eles eram homens fiéis, homens leais. Então Josias colocava recursos na mão daqueles homens e eles iam reparando o templo. Mas o que eu quero com você nesta noite? É que o templo, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19 ao 20, que nós somos o templo, que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas habita em mim e em você. Então você é templo de Deus, você é a casa de Deus. Pastor, e os templos, as igrejas que nós vamos aos sábados, aos domingos, é um local de comunhão, aonde a igreja se reúne, e a Bíblia diz que nós não devemos parar de congregar. Então, eu sou igreja, você é igreja, mas nós reunimos em determinados lugares. Mas hoje o Espírito Santo habita mais do que nunca em nós. Deus é tão grande, tão perfeito e tão extraordinário, que o universo todo não pode conter a glória dele, mas ele decidiu morar em você, como templo dele. Agora, um menino de 8 anos começa a reinar.
A Bíblia diz que nós devemos ser como crianças, a pureza dessa criança de 8 anos. Imagine seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu irmão, seu primo de 8 anos. Imagina um menino de 8 anos, a pureza dele. A Bíblia nos disse, que nós lemos, é que ele, e aqui vem as lições. Eu quero dividir com você 3 lições, 3 princípios que fizeram Josias ser um rei de sucesso. O primeiro dele é que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira coisa é que Josias fez o que era reto. Aos 16 anos, 8 anos que ele já estava reinando, ele começa a buscar a Deus, e ele começa a ler a lei, a estudar, porque a lei tinha se perdido. Mas aí um sacerdote na reforma do templo achou, e levou até ele, e ele viu quanto que os reis antes dele tinham sido desleais a Deus. E então Josias propõe no seu coração a ser reto, como Davi foi, e ele aplica a retidão ao Senhor. E quando ele aplica a retidão, porque ele conheceu a Bíblia, a Torá, não a Bíblia que nós conhecemos hoje, mas o Antigo Testamento que nós conhecemos, a Torá, o Pentateuco e os livros proféticos. E ali, ele conhecendo aquilo, ele começa a remover as imagens de escultura, ele começa a remover os terafins, que eram imagem de antepassados, pessoas que colocavam imagem do seu pai, da sua mãe, do seu avô para adorar. Josias começou a dizer: nós temos que arrancar isso das nossas casas, nós temos que arrancar tudo que toma o lugar de Deus. Nós não vamos adorar nada de pedra, nada de madeira, nada de barro. Nós vamos adorar o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. E ele começa a promover uma limpeza na geografia dele, no lugar onde ele é influência. O que o Senhor quer de você nesses dias? Que você comece a remover toda a impureza, tudo aquilo que contamina a sua casa, tudo aquilo que contamina a sua família, tudo aquilo que deixa a sua vida torta, porque ele decidiu fazer o que era reto ao Senhor. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua família e sobre a tua descendência. Vocês serão famílias de retidão. Você que está ouvindo esta ministração, seja ao vivo, seja posteriormente, eu quero declarar que a retidão de Deus vai vir sobre você, e você vai ter prazer em caminhar reto diante do Senhor, fazer aquilo que é reto, não caminhar por caminhos tortuosos, mas as suas veredas serão aplainadas, os vales serão erguidos e os montes serão rebaixados, para que você caminhe reto na presença de Yeshua. O segundo princípio que Josias aplica é que ele andou no caminho do Senhor. Primeira coisa, ele procurou fazer tudo que era reto, tudo que agradava a Deus, tudo que agradava o coração de Deus. Ele começou a viver os princípios da palavra, mas ele decidiu andar no caminho que o seu antepassado, Davi, em algumas traduções vai dizer o pai, mas ele não é o pai direto, ele é um antepassado. E aí o que acontece? A Bíblia diz em João, Jesus nos disse no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Algumas pessoas dizem que há vários caminhos que levam a Deus. Importante é nós termos uma religião. Me permita te frustrar nesta transmissão. Me permita te frustrar. Não é esse o princípio. Não é importante um homem ter uma religião, porque as religiões são mecanismos humanos, são mecanismos
meramente institucionais. Pastor, então o que é importante? Importante é você ter Cristo Jesus na sua vida. Não é uma religião que te salva, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não é como diziam que todos os caminhos levam a Roma. Não são todos os caminhos que levam ao céu. Não é. Não é. Então qual é o caminho que me leva à salvação? Jesus Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, Ele te conduz à eternidade. O terceiro princípio é que Josias, além de fazer o que era reto aos olhos do Senhor, o segundo foi que ele andou no caminho do Senhor, andou nos caminhos do seu antepassado. Deixa eu te falar algo também, antes de nós irmos ao terceiro princípio. Você conhece alguém, provavelmente você conhece alguém, que serve ao Senhor fielmente. Provavelmente você conhece um homem ou uma mulher, uma moça ou um rapaz, que serve a Deus de verdade. Escute, Josias, ele decidiu servir a Deus de verdade. Quando ele descobriu que havia uma sentença para o povo, quando ele descobriu que havia uma sentença para o povo, ele se humilhou. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Você conhece alguém que você pode se espelhar. Deus vai colocar alguém na sua vida que vai servir de referência. Não é essa pessoa que vai te salvar, mas provavelmente você conhece um homem, conhece uma mulher, que são referências, que você pode se espelhar neles. Escute algo. O terceiro princípio, a terceira atitude de Josias foi não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, ele decide fazer um caminho reto, decide caminhar no caminho do Senhor, no caminho que Davi caminhou, mas mais do que isso, ele decide não se desviar. Tem pessoas que ele começa andando reto, e ele começa fazendo as coisas que agradam a Deus, e ele vai andando, mas mais à frente, ele toma outro caminho que não é Jesus. Ele toma o caminho do orgulho, ele toma o caminho do achismo, porque tem pessoas que pensam que são formadas em axiologia. Eu acho. Meu querido, deixe de achar e busque a Deus enquanto está perto, invocai-o. Escute, a igreja do Senhor ainda está na terra, ainda há tempo, ainda há solução para você, ainda há solução para a sua família. Agora, Josias, ele coloca no coração: não vou para a direita nem para a esquerda, vou ter uma vida de retidão. Tem pessoas que ele serve a Deus na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda, ele se afasta do Senhor. Tem gente que serve a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ele se afasta do Senhor. E aí ele vai ao templo, ele vem a uma live para fazer uma sessão, para ver se ele melhora. Não, a igreja não é feita de sessões, a igreja é feita de continuidade. Servir a Deus é feito de perseverança. Não coloque a inconstância como uma regra na sua vida. Os constantes
são vitoriosos. Os inconstantes são como a onda do mar, que logo se levantam e caem. Mas os constantes são como as montanhas, firmes e inabaláveis. Eu te faço uma pergunta: você é daquele que uma hora se desvia para a direita, uma hora se desvia para a esquerda? Ou você é daqueles que são constantes? Paulo disse, o apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, escreveu na sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, sede constante e abundantes. Olha só, sede constantes e abundantes. O cristão, ele precisa ter constância, ele precisa ser contínuo, ele precisa continuar servindo a Deus. Em outras traduções ele disse: meus irmãos, sede firmes, inabaláveis. Ei, você que está me ouvindo e de repente está pensando: meu Deus, eu preciso ser mais firme. O que é ser firme? É ser inabalável, é ser uma coluna, é ser como uma rocha. A palavra no grego é dairos, que quer dizer aquele que está firme, imóvel. A palavra firme é inabalável, constante. Sede sempre abundantes. A palavra abundância é aquela pessoa que está acima de uma medida. Escuta, quando você é um reparador, você está restaurando a adoração e o templo, você está restaurando a sua vida espiritual. Você precisa ser mais que abundante. Pastor, me dá um exemplo. Será que eu não sou mais que abundante? Se você estiver na média, você é normal. Mas o Senhor está chamando para você ser acima da curva. Deus está te chamando para ser acima da média. Na média já tem muita gente. Josias era acima da média, Davi era acima da média, Paulo era acima da média, Pedro era acima da média. Escute, Áquila, Priscila, Timóteo, Tito era acima da média. O apóstolo João era acima da média, Josué era acima da média, Tiago era acima da média. Eu quero declarar que você vai ser acima da média. Você vai ter um padrão mais abundante, você vai ter um padrão de revelação de Deus maior, você vai ter uma intimidade com Deus maior, porque você vai fazer igual Josias, propor no seu coração, buscar a Ele. Buscar a Ele. Ele com 16 anos, com 8 ele estava reinando, com 16 ele estava mergulhado em combater a idolatria. Josias derrubou altares que as mulheres de Salomão fez a outros deuses amonitas. Josias ele decide ser abundante na obra do Senhor. E Paulo diz isso: portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Ei, me escute com atenção. Tudo que você já fez para Deus, e tudo que você está fazendo, e tudo que você vai fazer, não é vão no Senhor. Eu quero aplicar essa palavra a todos os anfitrião, líderes de células, a todos os colíderes, a equipe de mídia, que está nesses dias trabalhando mais do que todo mundo. Eu quero aplicar a você que está orando na sua casa, pelo reino de Deus, você que está jejuando, você que está tendo uma vida, buscando que Deus promova transformações extraordinárias. Escute, não se iluda.
enquanto nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil, você pode ter certeza que o meu Deus e o seu Deus ainda não parou de trabalhar. Ele está trabalhando. Talvez você não está vendo, talvez você não conseguiu mensurar a mão de Deus, mas Ele está firme no seu propósito, desenvolvendo aquilo que Ele quer desenvolver, reformando aquilo que Ele precisa reformar. Deus desses dias tem tocado no nosso caráter, tem nos chamado a um arrependimento e a uma mudança de vida. Não deixe de ser dedicado ao seu Deus. Escute, pastor, qual é a conclusão disso tudo? A conclusão é que Josias, por ser um homem reto, andar no caminho e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ele alcançou mais. Em 2 Reis, no capítulo 22, no verso 19 e 20, 2 Reis 22, 2 Reis 22, o verso 19 e o 20, eu vou ler para você. Eu vou ler o 18, 19 e 20, 2 Reis, capítulo 22, 19 e 20, e aqui nós vamos concluir. Diz assim: eu, o Senhor Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, se arrependeu, se humilhou diante de mim, rasgando as suas vestes, chorando, quando ouvi como eu ameacei de castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome dessa cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, por isso só depois da sua morte é que eu vou castigar Jerusalém. Eu vou deixar que você morra em paz. Escute isso. A oração de Josias, o arrependimento de Josias, Deus já ia entregar Jerusalém aos babilônicos. Deus já ia entregar o reino de Judá aos babilônicos, ao rei Nabucodonosor. Mas por causa do quebrantamento de Josias, Deus disse assim: eu não vou deixar os seus olhos verem essa dor, eu não vou deixar você passar por esse tempo de tribulação, eu não vou deixar você passar por esse tempo de angústia. Deus adiou a sentença sobre Jerusalém por causa do comprometimento e do estilo de vida de Josias.